A gente chamou, então, o algoritmo simplex, mandou resolver. Eu fiz as contas aqui, acreditem em mim. Sempre podem conferir, claro. Esse ponto corresponde ao ponto x1 igual a 3,4, x2 igual a 5,9. O x2 é fácil porque esse ponto está exatamente na reta vermelha ali, que valia 5,9 essa restrição, na igualdade. O x1 que tem que calcular ali onde que a reta verde e a vermelha se intersectam. Tá? Fiquem à vontade para conferir. Mas esses dois valores, quando jogados na função objetivo, dão aqui o nosso limitante dual, que é, no caso, o nosso limitante superior, igual a 15,2. Esse é o valor da função objetivo que a gente tem nesse momento. Então, a princípio, é isso que a gente tem. Ou seja, a gente sabe que não é possível obter uma solução para o nosso problema melhor do que 15,2. Não conta muito para a gente, né? A gente sabe que a nossa solução inteira vai ser disso para menos. Tá? A princípio, é só isso que a gente sabe. Mas agora vem o primeiro passo do branch and bound, no caso, um passo de ramificação, um passo de branch. A gente vai ramificar em torno da variável mais fracionária. E aqui, de novo, eu vou fazer uma ressalva. Ramificar é inerente ao branch. Qualquer algoritmo de branch and bound vai ter que fazer o passo de branch. Em torno da variável mais fracionária é uma escolha gulosa bastante comum, porque ela é uma interpretação que está dizendo assim, em torno daquela variável em que o PL, o programa linear, tem mais dúvida, entre aspas, aqui. Tá? Então, essa é uma interpretação do porquê essa escolha gulosa. Olha, eu tenho que ramificar em torno de alguma variável ali, eu tenho que tomar a minha decisão do branch, da minha ramificação. Eu vou fazer essa escolha gulosa. Podem ter outras. Eu não vou aprofundar nisso porque é um curso introdutório. Essa é uma escolha comum e essa é a intuição do porquê que a gente faz isso. Olha, o meu programa linear, ele deu soluções fracionárias ali. No caso, 3,4 e 5,9. Isso não é uma solução inteira, não resolve o meu problema original. Resolve a minha relaxação. Mas ele me diz, inclusive, que o programa linear ficou muito em dúvida sobre se o x1 devia ser 3 ou devia ser 4, né? Se ele devia ser menor ou igual a 3 ou maior ou igual a 4, porque o valor dele ficou no meio do caminho. Tendo em vista disso, a gente faz essa ramificação em torno da variável mais fracionária e coloca aqui dois novos nós. Esse nó aqui que vai ter x1 menor ou igual a 3, então a gente colocou essa nova suposição, criamos um subproblema com x1 menor ou igual a 3 e outro em que x1 é maior ou igual a 4. Temos dois nós agora no nosso problema para explorar. Nesse branch, a gente fez aqui essa divisão do problema em dois pedaços, eu vou representar graficamente aqui para vocês essa intuição. Claro que a minha reta aqui não ficou muito reta, mas me deem um desconto, gente. Não é tão fácil desenhar retas à mão. Assim, aqui nós temos os dois subproblemas. Maior ou igual a 4, à direita do 4, um subproblema. Menor ou igual a 3, à esquerda do 3, o outro subproblema. Nós vamos considerar, então, essas duas possibilidades. Lembra que eu falei que a gente ia fazer a enumeração do branch and bound ao longo dos valores das variáveis inteiras? Essa é a tática que a gente usa. A gente pega e quebra o domínio das variáveis, separando ali pelos inteiros. 3,4 eu sei que não pode ser. Tá? Deu 3,4 na relaxação, mas uma solução inteira nunca vai poder ser 3,4. Então, ou vai ser menor ou igual a 3, ou vai ser maior ou igual a 4, e tenho dois subproblemas agora. Então, a gente ramificou, a gente fez esse branch aqui, em torno da variável que a gente tinha mais dúvida. O próximo passo é a gente calcular o limitante dual de cada subproblema. Eu não vou fazer isso na mão, então vamos para o próximo slide, onde eu já tenho isso pronto para a gente. Olhando aqui à esquerda, só para o subproblema, eu vou destacar até o subproblema para a gente. Então, na esquerda, a gente tem esse subproblema aqui, ó, essa região viável sendo considerada, respeitando todas as restrições originais, e mais a nossa restrição laranjinha aqui que diz que o x1 tem que ser menor ou igual a 3, que é a condição aqui desse branch, desse nó. À direita, nós temos outro subproblema também respeitando as restrições originais, e respeitando simultaneamente essa condição de que o x1 tem que ser maior ou igual a 4. E daí a gente calcula o limitante dual desses subproblemas. No caso,
a solução ótima do subproblema da esquerda, aqui do subproblema roxinho, deixa eu até destacar aqui, então nós temos esse subproblema aqui, e esse. Aqui agora as cores estão casando com, as cores do gráfico ali estão casando com os nós, cujos subproblemas elas representam. Assim, o subproblema da esquerda aqui, lembrem da nossa função objetiva aqui, olhem bem para ela, para onde que ela aponta, o valor dela aumenta sempre que a gente for para cima e para a direita. Então, no canto superior direito aqui, na posição x1 igual a 3 e x2 igual a 5,9, que é o valor da restrição, é o valor máximo, e o valor da função objetivo vai ser 14,8 nesse ponto. Então, esse é o limitante dual desse subproblema. Não dá para ser melhor do que isso, nesse caso. Para o subproblema da direita, já não é tão óbvio enxergar, mas acreditem em mim, como a função objetivo melhora mais quando eu cresço o x2 do que quando eu diminuo o x1, o canto superior esquerdo foi o que deu o melhor valor. Se vocês quiserem, podem conferir todos os vértices ali para confirmar isso. Mas esse pontinho, valor x1 igual a 4, x2 igual a 5,5625, foi o que deu o melhor valor, e o valor da função objetivo deu 15,125. Esse é o limitante dual desse subproblema. E agora a gente tem um outro dilema. Nós temos dois subproblemas, que nós vamos chamar aqui de nós ativos, são os nós que ainda não estão resolvidos, ainda não estão finalizados, ou porque tem uma boa solução, ou porque foram podados porque são inviáveis ou são ruins. Eles não são nenhuma coisa nem outra, eles não estão resolvidos ainda. Ainda podem ter soluções interessantes lá dentro, então eles estão ativos. Mas eu não sei qual explorar, eu tenho que explorar um por vez, né? Eu tenho que escolher uma ordem aqui. Aqui, de novo, existem outras estratégias, mas a estratégia mais comum é a gente ramificar, fazer o branch, no nó com o limitante dual mais folgado. Por que isso? A intuição é que ao fazer o branch no nó com o limitante dual mais folgado, a gente tem mais espaço para melhoria. Intuitivamente, aquele com mais espaço para melhoria. Porque se ele tem um limitante dual mais folgado, no caso aqui do problema de maximização, o maior limitante dual, tem mais espaço, intuitivamente, para ter uma boa solução inteira lá dentro também. Tá? Se o limitante dual for muito justo, for muito apertado, quer dizer, provavelmente eu já não vou ter soluções tão boas lá. E uma consequência da escolha é que, escolhendo sempre os nós com esse critério, a gente nunca vai explorar ramos que derivam de nós que tem limitante dual pior do que o da solução ótima inteira. Porque a gente vai tropeçar na solução ótima inteira antes de chegar nesses nós. Intuitivamente falando, depois fica mais claro. Mas tá legal, vamos prosseguir aqui a ideia. Então, eu vou fazer o branch no nozinho verde aqui, que tem o limitante dual 15,125. Ele tem o limitante dual mais folgado. E eu vou seguir no critério do slide anterior, já decidi qual nó, mas em qual variável que eu vou fazer o branch. Vou fazer o branch na variável mais fracionária. x1 é igual a 4, não está nada fracionária. A variável mais fracionária é o x2. Então, eu vou escolher ali, como ele está com valor 5,5625, eu vou escolher x2 menor ou igual a 5 de um lado e x2 maior ou igual a 6 do outro. Faço o meu branch ali, ramifico meus nós, escolhendo um nó que está logo abaixo e outro que está logo acima do número que aquela variável está. Tá? Então, meu critério ali, o x2 menor ou igual a 5 e o outro x2 maior ou igual a 6, já que a variável x2 tinha valor 5,5625 na solução dual. Isso vai significar a ideia de que um subproblema vai estar aqui e o outro subproblema vai ter essa condição aqui. Vocês podem perceber que um subproblema não cortou muita coisa, né? Eu só perdi esse pedacinho aqui. Mas o outro subproblema está dizendo que o x2 tem que ser maior ou igual a 6. É possível o x2 ser maior ou igual a 6? Se a gente olhar para a restrição vermelhinha aqui, que era a nossa restrição beta, a gente vai lembrar que o x2 tem que ser sempre menor ou igual a 5,9. Então, não vai ter solução aí. É isso que a gente vai ver na sequência. A condição aqui, x2 maior ou igual a 6, é inviável, diz respeito às restrições do problema. Então, esse é um caso, um dos tipos de poda. Nesse slide, a gente vai ver os vários tipos de poda. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma poda. A gente vai eliminar esse nó, fazer a poda, por
inviabilidade. Porque diz respeito às restrições do problema. Mas esse não é o único tipo de poda que a gente vai ver aqui. A gente vai ter aqui também uma poda, entre aspas, nem sempre isso é chamado de poda, mas é uma poda por viabilidade ou por integralidade, que é quando a solução ótima fracionária, por acaso, é uma solução inteira, e daí, se o limitante dual, se é a melhor solução possível daquele problema, deu inteiro, quer dizer que a gente não precisa explorar aquele nó, porque a melhor solução que a gente poderia encontrar naquela região, a gente já tem em mãos. Foi o que aconteceu aqui. O ótimo dessa região aqui, deixa eu destacar a região para vocês. Olhem aqui a região agora desse subproblema. O ótimo ficou ali no círculozinho azul, que já é um vértice inteiro do problema. É o vértice x1 igual a 5, x2 igual a 5, cujo limitante dual vale 15. Como ele é inteiro, a gente atualizou o nosso limitante primal também. Então, o limitante dual está dizendo que, olha, não pode ser melhor do que isso. No máximo vai valer 15, o que sair desse nó. Mas, em particular, como essas variáveis são inteiras, a gente tem uma solução viável. Então, a nossa melhor solução viável vale 15. E ela tem valor x1 igual a 5 e x2 igual a 5 também. Assim, vejam que interessante, a gente foi apenas analisar o limitante dual desses dois nós, para daí continuar com o algoritmo, para daí decidir qual era o próximo nó a explorar. Mas ao verificar esses limitantes duais, a gente já verificou que esse aqui era inviável e cortamos ele fora. Verificamos que esse aqui tinha uma solução inteira e pegamos ela como sendo a nossa melhor solução inteira até o momento. E agora, nosso último tipo de poda, a gente vai olhar o nó que está faltando explorar, que corresponde, para deixar mais gráfico para vocês, a esse subproblema aqui. E a gente vai perceber o seguinte, o limitante dual dele vale 14,8. Isso está dizendo para a gente que o melhor que eu posso achar, o maior valor de uma solução, ainda que fracionária, que eu posso encontrar desse subproblema roxinho, em toda essa região roxinha, vai valer 14,8. Mas eu já tenho em mãos uma solução que vale 15. Então, me interessa explorar essa região? Não tem porquê, né? É perda de tempo. Eu tenho certeza que nada que eu vou encontrar lá vai superar o que eu já tenho em mãos. Então, aqui eu tenho uma poda por limitante. Assim, todos os nossos nós, os nossos 3 nós aqui, que estavam ativos, que ainda não tinham sido explorados, saíram dos conjuntos dos ativos. Da direita para a esquerda, um saiu por inviabilidade, outro saiu por encontrar uma solução viável, uma solução inteira, e outro saiu por uma poda por limitante, porque o limitante dual dele não era melhor do que a melhor solução viável, melhor solução inteira que eu já tenho. Assim, nós não temos mais nós ativos, e a gente acaba o nosso branch and bound devolvendo para vocês, com certeza, a informação de que a melhor solução para esse problema nosso aqui é essa aqui. Tá? É 5, 5. O nosso x1 igual a 5, x2 igual a 5, cujo valor da função objetivo é 15. Observem que a gente não explorou essa grande quantidade de pontinhos aqui. Tá? Isso difere, isso que faz o branch and bound, e em particular o branch and bound para a programação linear inteira, que usa informações da programação linear, do programa linear obtido a partir da relaxação, para guiar as suas decisões, que faz ele merecer o nome de busca exaustiva inteligente e faz ele ser um método tão relevante na prática. Nós não tivemos que explorar todas essas soluções, fazer tentativa e erro em todos esses caras. Não foi necessário. A gente só quebrou o nosso problema aqui no fim em 3 subproblemas, e a gente descartou um por inviabilidade, resolveu o programa linear de outros 2 e já chegou na solução. Claro que nem todo caso vai ser tão simples assim, mas é para dar uma intuição para vocês de como a gente pode fazer melhor, usando essas ideias, do que simplesmente fazer uma busca exaustiva, sair testando todas as possibilidades. Tá? Essa é uma ferramenta poderosa, a gente vai ver um pouco mais dela no próximo vídeo. Esse foi o primeiro exemplo para dar uma intuição mais gráfica aqui, mais geométrica, do que está acontecendo, do que o Branch and Bound faz para vocês.